Aleluia, chegando com 1 a Timóteo, aleluia. 1 a Timóteo, né? Tá aqui 1 Timóteo, então é 1 a Timóteo, capítulo 1 a seguir. Amém? Glória a Deus, irmãos. Já quero fazer um apelo para você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus. E vamos já começando a palavra de Deus, sem perca de tempo, já trazendo a palavra de Deus, né? 1 a Timóteo, capítulo 1 e o versículo, aleluia, 1, já começa falando assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, esperança nossa. Aleluia. E no versículo 2, continua falando: a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 3 continua falando assim: como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinasse doutrina diversa. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é poderoso. Aleluia. Irmãos, porque no versículo 4, irmãos, aleluia, glória a Deus, fala assim, aleluia, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificação para com Deus, que se funda na fé. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 5 fala: mas o fim dessa admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, irmãos, 6 fala: das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos. Aleluia, glória a Deus, porque não é diferente. No versículo 7, aleluia, fala assim: querendo ser doutor da lei, embora não entendam nem o que dizem e nem o que com tanta confiança afirma. Aleluia. No versículo 8, olha só: sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Aleluia. E no versículo 9: reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, madicidas e homicidas. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Vamos agora para o versículo, aleluia, 10. Aleluia. Para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para tudo que for contrário à sã doutrina. Aleluia, glória a Deus. Olha só o que nos fala no versículo 11. Aleluia. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito, que me foi confiado. Aleluia. E no versículo 12 nos fala: dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 13 também fala assim, irmãos: ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância, na inclinuridade. Aleluia, glória a Deus.
Glória a Deus, meu irmão. Aleluia. Porque no versículo, aleluia, 14, ele vai falar assim. Aleluia, glória a Deus. E a graça de nosso Senhor supera com dor pela fé e o amor que há em Cristo Jesus. Aleluia, no versículo 15 também nos fala: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu um principal. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 16, meus irmãos, fala: mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, o principal, Cristo Jesus, mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Aleluia, glória a Deus. E no versículo também 17, meus irmãos, aleluia, glória a Deus. Vamos para o versículo 17, que nos fala assim: ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Glória a Deus. E no versículo 18, olha só: esta demonstração de te dirijo, filho de Timóteo, que segundo as profecias que ouvi acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 19 continua falando: conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. Aleluia, Senhor. Mas no versículo 20, irmãos, olha só: e entre estes Himeneus e Alexandres, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Esse foi o capítulo 1, aleluia. Capítulo 1 de 1 a Timóteo, do versículo 1 ao versículo 20, aleluia, glória a Deus. Agora vamos para o capítulo 2, aleluia. Glória a Deus. É o capítulo 2 de 1 a Timóteo, aleluia, glória a Deus. Fica conosco e já vamos para a palavra. Capítulo 2 e o versículo 1 já começa esse capítulo 2 falando assim, no versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 2 fala: pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Aleluia, glória a Deus. No versículo 3 também fala: pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Aleluia, glória a Deus, porque, irmãos, glória a Deus, no versículo 4, irmãos, aleluia, no versículo 4 nos fala, irmão, olha aqui: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia. No versículo 5, irmãos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 6: o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 7, irmão, olha só: para o que digo a verdade,
não minto eu, fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Oh, glória! Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, agora vamos para o versículo 8. Reflita aí no versículo 8. Aleluia. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, aleluia, sem mira nem contenda. E no versículo 9, irmãos, quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com trajes decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, e no versículo 10, mas como convém a mulheres que fazem por feição de servir a Deus com boas obras. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 11, irmãos, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aleluia, glória a Deus. Mas tem umas que não quer, né, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. E no versículo 12, irmãos, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 13 fala, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 14, aleluia, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aleluia. Quem está falando é a Bíblia, não é eu. A brigar com Deus. Irmãos, olha só. Aleluia. No versículo 15. Salvai-se-á, todavia, dando a nos filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Aleluia, irmãos, porque tem essas palavras aqui que foi lida, né? Aleluia. Nas internet, irmãos, eu já ouvi mulheres falando que não é pecado usar acessórios, né? Mas olha que eu acabei de ler, aleluia, glória a Deus, mas que fique na consciência delas todas, né? Aleluia, glória a Deus. Que eu não estou falando coisas de mim mesmo, eu estou falando, aqui é o que está na Bíblia, aleluia, glória a Deus. Olha aqui no versículo 14, irmãos, vou ler do 14 até o 15, aleluia, deixa eu ver, aqui olha só, no versículo 13 o que fala, aleluia, no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, aleluia, glória a Deus, aleluia. Olha aqui no versículo, aleluia, olha só aqui, irmãos, para não dizer que eu estou falando de mim, entendeu? Olha só no versículo 10, mas convém a mulheres que fazem por feição de servir a Deus com boas obras, aleluia, né? Mulher servir a Deus com boas obras, aleluia. Olha no versículo 9, quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. Está na Bíblia, irmãos, mas vai falar, né? Tem uns que não querem, aleluia. Mas olha só, vou repetir no versículo 9. Quero do mesmo modo que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos custosos. E no versículo 10, olha só. Mas como convém a mulheres que fazem
profissão de servir a Deus com boas obras. Amém? E no versículo 11, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Aleluia. É eu que estou falando? Não é. Está na Bíblia. Aleluia. E o versículo 12, pois não permito que a mulher ensine, nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 13, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 14, irmãos, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Aleluia, glória a Deus. E aqui, no versículo 15, aleluia, salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé, no amor e na santificação. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Agora vamos para o capítulo, irmãos. Esse foi o capítulo, aleluia, capítulo 2. Agora vamos para o capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aí foi o capítulo 2, do 1 ao 15, tá? Do 1 ao 15, o capítulo 2. Então vamos agora para o capítulo, aleluia, capítulo 3, aleluia, de 1, aleluia, de 1 a Timóteo. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Então vamos lá, já para a palavra, 1 a Timóteo, capítulo 3, e o versículo 1 já começa falando. Fiel é esta palavra se alguém aspira o episcopado. Excelente obra deseja. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 2 fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apartamento para ensinar. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 3 continua falando: não dado ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, irmão, 4, aleluia, fala desse jeito aqui: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com todo o respeito. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 5 fala: pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Aleluia. No versículo 6, olha só: não neófito, para que não se ensoberbeça e venha a cair na condenação do diabo. Aleluia, glória a Deus, porque eu falo assim, irmãos, porque no versículo 7, aleluia, aleluia, no versículo 7 fala: também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 8 também fala: da mesma forma, os diáconos sejam cegos, não de línguas dobras, não dados a muitos vinhos, não cobiçosos de torpe ganância. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 9 também fala: guardando o mistério da fé numa consciência pura. Aleluia, Senhor. Aleluia, porque não é diferente também do versículo 10, aleluia, que fala assim: e também estes sejam primeiro provados, depois exercide o diaconato, se forem irrepreensível. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, meus irmãos, 11 fala: da mesma sorte as mulheres sejam sérias,
não maldizeites, temperantes e fiéis em tudo. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 12, os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governa bem os seus filhos e suas próprias casas. Aleluia, glória a Deus. Deus de poder e de glória. E no versículo, irmãos, aleluia, 13 fala: porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. No versículo 14 também continua falando: escrevo-se essas coisas, embora esperando em ver-te em breve. Aleluia, glória a Deus, que no versículo 15, irmão, para que, no caso de eu tardar, saiba como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. Aleluia, Senhor. E no versículo 16, meus irmãos, aleluia, ele vai falar assim conosco. No 16, aleluia. E, sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo, aleluia, esse foi o versículo 16, meus irmãos. Aleluia, né? Foi o capítulo 3 do versículo 1 até o versículo 16. Amém? Agora vamos para o capítulo 4. Aleluia. Versículo 4 de 1 a Timóteo. Aleluia, glória a Deus. E Deus está aqui, aleluia. 1 a Timóteo, capítulo 4, e o versículo 1, já começa falando assim conosco. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aleluia. E no versículo 2 fala: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 3 também fala, aleluia, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Ô glória! Aleluia, irmãos. No versículo, irmão, 4, vem falando conosco. Aleluia. E falando assim: pois todas as coisas criadas por Deus são boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Aleluia, glória a Deus, que no versículo 5 também fala: porque pela palavra de Deus e pela oração são santificados. Aleluia, Senhor. E o versículo 6, propondo essas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 7 também fala: mas rejeita as fábulas profanas e diversas, exercitar mesmo na piedade o Santo de Israel. Aleluia. Porque não é diferente no versículo 8, aleluia, porque no versículo 8 fala assim:
Pois o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 9 também fala: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 10, pois para isso é que trabalhamos e lutamos, e porque temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aleluia, glória a Deus. Deus poderoso. No versículo 11, meus irmãos, fala assim: manda estas coisas e ensina. Aleluia. E no versículo 12 também fala: ninguém despreze a tua mocidade, mas sirvam exemplos para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Aleluia, glória a Deus, porque no versículo 13, até que eu vá, aplica-te a leitura, a exaltação e ao ensino. Aleluia, glória a Deus. No versículo 14 também fala conosco: não negligencieis o dom que há em ti, no qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Aleluia. Irmãos, e no versículo 5, no versículo 15, aleluia, perdão aí. No versículo 15 fala: ocupar-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a elas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Aleluia, porque no versículo 16 continua falando: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevera nessas coisas, porque, fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, esse foi o capítulo 4, do versículo, irmãos, 1 ao versículo 16, de 1 a Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, irmãos, eu quero fazer um apelo para você mais uma vez, você que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aleluia, glória a Deus. E amanhã estamos de volta com mais palavra de Deus. Amém? Jesus é contigo, Jesus te ama. Aleluia, glória a Deus. E Jesus quer te salvar. Mas para isso você tem que aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Glória a Deus. Amanhã estamos de volta com mais palavras de Deus.